Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. Maravilha, que coisa boa. Segunda-feira chegou. Meu coração tá batendo muito forte aqui e eu confesso a você que eu tava com muitas saudades. É verdade, porque olha, não tem como ficar muito tempo longe de você. No domingo que passou, você teve aí um momento especial de uma reprise. Assim acontece todos os domingos no nosso programa. Aí eu fiquei em casa, no sábado também, aguardando chegar esse momento. Chegou segunda-feira e eu tô aqui olhando nos seus olhos. Na TV, canal 25.1, ao vivo agora, hein? Que dia abençoado esse hoje. No rádio, ao vivo, nós estamos também no canal 92.1 na Rádio Líder. Tá na Líder, tá ligado em Jesus, agora para mais de 86 cidades da região metropolitana. O nosso som, o nosso sinal tá chegando aí. Olhando nos seus olhos aqui também no YouTube, no nosso canal. Aqui embaixo tá os detalhes que você pode acessar o nosso canal, não é? Se tornando você já um inscrito também aí do nosso canal. Tem um QR Codezinho que você pode apontar. Tem o nosso contato, o nosso telefone para que você possa mandar mensagem. Tudo isso de forma prática aqui no nosso programa. Então, TV, canal 25.1, YouTube, no nosso canal Olhe nos Meus Olhos e no rádio 92.1, Rádio Líder, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Eu, Renatinho Soares, nessa segunda-feira, mais uma vez, trazendo sempre os melhores convidados com as histórias, as contações de vivências, experiências que eles têm e que eu tenho certeza que, além de motivar, inspirar, também leva instrução, oportunidade e te faz acreditar que tem jeito ainda para a sua história. No dia de hoje, eu vou receber um amigo querido que vem lá da região do interior do Ceará, Sertão, não é? O povo ama aquela cidade, que eu tenho alguns amigos ali, sempre fala que tem um bode muito gostoso, a carne assada, uma galinha caipira e tantas outras coisas mais. Mas quem vai contar bem essa história dessa região, lá de deputado Irapuã Pinheiro, é ele que veio do sul do Brasil fazer habitação nessa cidade e conquistou aquele povo e vive ali e tem levado oportunidade, alegria e muito trabalho. Eu vou receber com a salva de palmas da minha produção aqui, nada mais, nada menos que ele que é vereador, Alexandre Almeida, Alexandre Augusto de Almeida. Meu amigo, seja bem-vindo, boa noite, você está ao vivo agora e pode ficar à vontade contando tudo, olhando nos meus olhos, sem filtro e sem medo de contar tudo. Renatinho, boa noite, é uma satisfação estar aqui contigo nesse seu programa que tem sido audiência no nosso estado, né? Eu sou Alexandre, como você mesmo apresentou, né? Vereador lá no município de Irapuã Pinheiro, do 4º mandato, mas queria aqui mandar um abraço, né? À nossa população de Irapuã Pinheiro, aos amigos que nos acompanham através de seu canal, né? Cumprimentar aqui meu assessor Kael, né? A Luara, que é estudante de Direito aqui em Fortaleza, cumprimentar aqui o Gleidson, da DB Energy, Paulinho, até hoje eu chamo ele Paulinho do Esporte, porque eu conheci ele quando ele trabalhava lá na Secretaria de Esporte com o Euler, e a gente fez uma grande parceria, um grande amigo. E é só gratidão, viu, Renatinho, pelas amizades, pela parceria e pelo caminho que a gente vem trilhando ao longo do tempo, porque eu acho que tudo isso é reconhecimento de um trabalho, do esforço que a gente faz para melhorar a vida do povo irapuense. Muito bom. Olha, quando você fala melhorar a vida do povo, dar condição, muita paixão, eu conheço a sua história e sei que você é um cara apaixonado por tudo que faz, intenso. E aí, a sua história também é emocionante, porque vai fazer diferente de todos aqueles que durante muito tempo, lá na história, há uns 30 anos atrás, quem sabe até 40 anos atrás, saíam da região nordestina, não é, do Nordeste, e iam para São Paulo para tentar a vida. E você veio de São Paulo, já com a mentalidade, não é? Nasce ali, vive ali, mas aí a história vai ser contada desse protagonismo que você tem em cuidar de pessoas quando chega no Ceará, quando chega em Irapuã Pinheiro. E eu queria que você contasse tudo. Filho de quem? Nasceu em São Paulo, perto da onde? Lembra o nome da maternidade? Vamos lá, fica à vontade. Ei, Renatinho, eu nasci em São Paulo, mas eu fiz o caminho inverso de muitas pessoas. De muitas pessoas, a maioria das pessoas do sertão sai do seu sertão, do seu lugar, migra para as grandes cidades e atrás de oportunidade, porque nós vivemos numa região muito pobre, né? Meus pais, como todos os nordestinos, a maioria dos nordestinos, migrou, né, da nossa pequena cidade de Deputado Irapuã Pinheiro, na época São Bernardo, era distrito de Solonópolis, para São Paulo, na década de 70, né, onde eu tive, nós nascemos lá, eu sou o primogênito de 4 filhos.
E em 2001, eu vim morar na cidade de Iraponpeiro, casei com a prima. Olha aí. E vim morar em Iraponpeiro. É a minha esposa já concursada. E tive vontade de levar ela para São Paulo, mas por causa que ela já estava estabilizada no município, eu resolvi vir. Vim para o município, montei um salão de cabeleireiro, que eu sou cabeleireiro. Você corta cabelo. Cortei uns cabelinhos por lá e tal. Mas assim, desde São Paulo, eu gostei da militância política. Fiz muitos movimentos, boca de urna. Naquela época, a gente fala. No dia da eleição, você estava no pé da urna entregando o santinho, que chama aqui, para tentar convencer o eleitor. Porque São Paulo é diferente daqui, porque São Paulo, a ver, o cabo vai para a urna, não sabe nem quem é um candidato que vai votar. E eu estava lá. Então, toda a vida eu fui apaixonado por política, nos bastidores. Quando eu cheguei em Irapuã-Pinheiro... Você chega aqui com quantos anos? Eu cheguei com 23 anos no ano 2001. Tá. Hoje vou fazer 48, estou com 24 anos em Irapuã. Então, hoje eu estou mais cearense do que paulista. Estou vendo que você está dizendo até o cabo. O cabo é coisa de cearense mesmo, rapaz. Quando você está vivendo a juventude em São Paulo, não é? Antes de chegar aqui com 21 anos, você começou a trabalhar cedo? Como foi a sua história em São Paulo mesmo? Onde é que você estava ali? Qual era a cidade? Eu nasci em São Miguel Paulista, né, na maternidade de São Miguel, mas a minha vida mesmo foi na cidade de Guarulhos, vizinha ali. Sim. São Miguel é um bairro da capital paulistana, mas eu morava em Bom Sucesso, no bairro de Bom Sucesso, e eu trabalhei a vida toda em bares, restaurante, lanchonete. Trabalhei 8 anos no centro de São Paulo, numa casa de chá e pão de queijo. Era concorrente do Rei do Mate, chamava Big Mate. Daí eu, com 10 meses, fui promovido, era gerente de uma loja lá, trabalhei 8 anos. Não dava para ser preguiçoso em São Paulo, não, né? São Paulo eu levantava às 5 horas da manhã, quando chegava em casa era 8 horas da noite. Trabalho? Lá. Eu costumo dizer que São Paulo, o pessoal vive pro trabalho. São Paulo é o lugar de oportunidades, mas é o lugar de que as pessoas trabalham muito. Eu passei essa vida toda no ramo de lanchonete e tudo, só que meu pai... Então, eu estava dizendo, meu pai saiu do Ceará com 19 anos e foi metalúrgico por uma época. Depois deixa eu ouvir aqui a história. Seu pai é natural de Irapuã-Pinheiro? Natural de Irapuã-Pinheiro. Eu sou da origem de Irapuã-Pinheiro. Então você é um abençoado. Por que você conseguiu voltar à sua terra, meu amigo? Na terra do seu pai, não é? Tanto que os políticos que vêm de fora para Irapuã-Pinheiro é chamado de forasteiro. Eu nunca fui chamado de forasteiro. Porque lá eu tenho tio, tenho primos. Sua mãe também de Irapuã-Pinheiro? Minha mãe também. E aí o pai e a mãe saem e vão para São Paulo. Até hoje moram lá. Mas daí eu retornei para a cidade dos meus pais e meus avós. Né? Sim. A nossa família é do sítio Três Riachos, um sítio próximo à sede de 9 quilômetros. Né? Meu avô era o finado Zé de Juvenal, que sempre tinha um apelido, era José Alves Feitosa, ele era chamado Zé de Juvenal porque o pai dele era o Juvenal. Daí meu pai, Adalto Zé de Juvenal. Se fosse naquela época, eu era Alexandre do Adalto do Zé de Juvenal, que o pessoal chamava o nome do pai, do avô e do bisavô. Assim na história bíblica também, né? Bartimeu, filho de Timeu. Então sempre tem essa referência do nome de quem lá em Irapuã. E hoje, por incrível que pareça, o sítio que é a nossa família, meu avô teve 18 filhos. Dos 18 filhos, só tem uma tia que mora lá hoje nesse local. O resto tudo migraram para fora. Olha. Né? Mas a gente tem uma alegria. Eu tenho um sítio lá, vizinho, o sítio Retiro, que o que não é parente por parte de pai é parente por parte de mãe. Tudo tá na família. Tudo na família. Então, assim, eu sempre costumo dizer, eu fui o único político que nunca me chamaram de forasteiro. Porque eu vim de fora, mas nossas origens é de lá. E quando chega com 21 anos, na flor da idade, tá vivendo ali aquela jovialidade, energia. Você já vinha com muito interesse de celebrar nessa cidade, no interior do estado do Ceará, o quê? Qual era o seu pensamento que te fez sair de São Paulo para chegar na terra do seu pai? Na verdade... Vim primeiro por causa do casamento, né? Daí eu tinha que ganhar alguma coisa, montei o salão, fiz muita amizade com as pessoas. Só que a gente viu uma política muito retrógrada. Sim. Onde já tinha um grupo político que já comandava há muitos anos. E eu percebi que era com a linha de ditadura no nosso município. Lá o povo tinha medo de reivindicar, de cobrar. E a gente veio de uma cidade maior, não tinha medo de dizer não. Quando teve eu lembro um simples detalhe que me aconteceu no ano de 2002. Eu vim entrar na política em 2012. Em 2002, assim que eu cheguei lá, eu passei o mês sem água. Na minha casa foi o mês que a conta veio mais cara. E o que é isso? Eu fui lá no SAI com um papel d'água, rasguei na cara do cabo lá que tira a leitura. Falei, não vou pagar isso aqui não. Tá errado. E daí o pessoal, eu fiquei sabendo que os políticos me chamaram de desaforado. Como é que eu fazia o negócio daquele? Daí eu mandei eles tirar a leitura de novo, né? Então,
o que aconteceu? Eu acho de tanta gente ter coragem de reivindicar, de mostrar para as pessoas, ó, você tem direito, é seu direito. Sim. Eu ficava ali, né? E consegui participar nos bastidores da primeira eleição depois. Eu cheguei em 2001, 2002, eu fui para a campanha do Lula, onde a gente conseguimos reeleger a primeira vez o Lula presidente da República. Em 2004 teve uma eleição de prefeito, eu já fui para dentro nos bastidores ajudar e tal. Perdemos a eleição, que eu votei na atual prefeita da época, e daí começou o movimento. E as pessoas começaram a identificar a gente como uma liderança, porque a gente tinha coragem de falar, a gente tinha coragem de reivindicar, a gente tinha coragem de colocar na cabeça das pessoas o que era direito e o que não era direito. Sim. Porque, infelizmente, as pessoas no interior ainda têm medo de reivindicar o que quer. Não vou falar não, porque senão eu posso ser prejudicado. Não, você chegou como uma voz para clarificar o entendimento do daí povo. Uma vez um primo meu foi e falou assim, rapaz, primo, entre pra dentro, rapaz, deixa de estar criticando, entre pra dentro. E ele falou assim, como nós estávamos numa roda de bebida, eu fiquei só pensando. Depois que eu saí, eu fiquei pensando, será? Daí eu estava no Iguatu, uma cidade vizinha da gente, com um advogado amigo meu também, e ele gosta muito de política, a gente fala muito da política nacional, política estadual, e o Danilo foi e me disse, doutor Danilo, Alexandre, deixa de estar apoiando, rapaz, seja candidato. E essas duas pessoas colocaram na minha cabeça, eu fiquei martelando. Você teve um choque nessa hora? Teve um choque na hora. Alguém dizia, sai fora, fica aqui, se retrai e se guarda. E o outro dizia, macho, vai pra cima. Vai pra cima. E daí foi onde eu criei coragem. Em 2012, daí quando foi em 2004, ou 2003, final de 2004, eu consegui, junto com um grupo de amigos, fundar o Partido dos Trabalhadores. Lá em Irapuã. Que não existia. E daí tive uma primeira candidata, que era a ex-prefeita, ela foi pro PT, não ganhou, mas elegemos 2 vereadores. Daí um caso interessante, Renatinho, que quando foi em 2004, quando foi em 2006, os 2 vereadores que a gente migrou, que a gente elegeu, migrou pro PSDB. E já tinha aquela lei da infidelidade partidária. Rapaz, eu não contei a história. Foi pra cima. Fui pra cima, tomei o mandato dos rapazes, mas ficaram tudo puto comigo. Na época. Mas daí nós demos o mandato para 2 suplentes. Daí a gente começou a se destacar aos poucos, as pessoas começaram a ver. Eu segui em 2008, nós apoiamos uma candidatura lá também do PDT. Daí consegui me eleger 2 vereadores do PT mesmo e tal. E quando foi em 2012, o PT teve uma candidatura própria do PT, que era um dos vereadores, e eu fui para vereador. Daí eu consegui êxito com 367 votos. Fiquei na 8ª vaga das 9 cadeiras. E a gente fez um mandato muito difícil, porque com 2 vereadores na Câmara de oposição contra 7 não era muito fácil. Contra um sistema que já comandava o município na época há 8 anos, há quase 12 anos, quer dizer. Então não foi fácil, mas a gente sempre pautando as políticas públicas, defendendo o direito das pessoas, mostrando o que era certo e o que é errado. E aí a gente foi avançando na política aos poucos. Então, eu acho que só fica na política, Renatinho, quem gosta de gente. Muito bom, muito bom. Gosta de gente. Essa história que você conta aqui agora, ela está servindo de forma bem ampla para a cabeça de muitas pessoas. Nossa audiência aqui ela é composta de pessoas que estão em casa assistindo a televisão, outros que estão ouvindo pelo rádio. Nessa hora da noite agora estão acompanhando via YouTube e vai ficar de forma salva em on demand, como você queira chamar, para que depois você possa assistir mais uma vez. O que existe aqui nesse momento, e que eu gosto de caminhar por esse lado, é fazer com que as pessoas entendam o direito que nós temos de falar, de viver, de se expressar, de avançar. Porque se fica retraído, calado, na timidez, vem alguém um pouco mais valente, corajoso, não é? Intrépido, e consegue fazer algumas coisas. Você viveu isso chegando lá de São Paulo aqui, com 21 anos de idade, percebeu que existia uma necessidade daquele povo, foi falar, foi lutar, com muita responsabilidade sempre. Nunca foi de forma desavisada, sem responsabilidade, não. Você estava pensando em ajudar o povo, ajudar o próximo, era isso? Renatinho, quando eu fui oposição, eu sempre fui muita oposição com responsabilidade. Não adianta você querer fazer uma oposição raivosa. Votar num projeto contra só porque é do seu adversário. Não. Quando tinha projeto bom, nós aprovava, batia a palma e dizia por que estava votando. Quando a gente achava que não prestava, a gente dizia por que não estava votando e dizia os motivos. Mas Muito não bom. porque eu era adversário. Porque eu entendia que aquele projeto não era bom para o município. O povo era mais importante do que tudo, é mais importante do que tudo. Né? Então, eu acho que a essência do político é fazer a política para as pessoas. Né? Você não pode deixar a política e como diz o Matuto, ir pro fígado, que às vezes você enfrenta uma política com o adversário e aquilo ali fica a vida toda guardado. Não, passou a política, vamos olhar pro povo.
Nós fomos eleitos para trabalhar para o povo. Muito bom, funcionário do povo. Funcionário do povo, não adianta você querer levar para o pessoal. Você tem memórias de cada etapa da sua vida? Porque agora você fala com facilidade, já são 4 mandatos, 4 vezes consecutivas, você vencendo sempre em uma escala de projeção. Mas no começo não foi assim. Teve dificuldade? Cadê o dinheiro? Onde é que tinha dinheiro para bancar a campanha no primeiro momento? Como foi que foi a história? Como é que você pode contar? Sua esposa patrocinava a sua campanha? Como é que era? Teve choro? Você tem criança? Como é que eles acompanhavam tudo isso? Hã? Minhas filhas era pequena, né? Na época não teve como acompanhar. Toda eleição é difícil, não existe eleição fácil, né? E toda vez eu ganhei a eleição, eu acho que foi quase na raça mesmo, com carisma, trabalho pouco, ajuda de alguns amigos, mas... Tanto que eu trabalhava num projeto do Estado na época, daí eu me afastei. Me afastei para poder ser candidato em 2012. Daí eu falei pro coordenador do projeto, rapaz, se eu não ganhar, eu quero voltar pro projeto. Ele falou, rapaz, se vire, você tem que ganhar. Mas foi um gás que ele deu em mim, acredita? Você tem que ganhar, que você não vai voltar mais para cá, que nós já demos sua vaga para outra. Ativou em você. Rapaz, eu falei, vou ter que ganhar mesmo. Então, assim, a minha campanha foi uma campanha do boca a boca. Então, assim, sem recurso nenhum, mas mesmo... falando dos projetos, falando do compromisso que a gente ia ter com as pessoas. Quando eu passava, que a campanha no interior é diferente da capital. Renatinho, a campanha lá é casa a casa. Você tem que andar mesmo, olhar nos olhos das pessoas e falar das suas propostas. E eu andava, quando a pessoa se comprometia comigo, que ia votar em mim, a minha primeira campanha foi 90 dias, que agora é de 45, né? Sim. E daí eu passado o primeiro mês, dava uma rodada boa. No segundo mês eu rodava de novo nas mesmas casas. E no terceiro, já chegando, eu ia de novo. E daí no terceiro já era reforçando. Se eu ganhar, o compromisso vai continuar. Pode confiar. Então, graças a Deus, E voto é bicho que quebra, viu? Voto é bicho que quebra. Mas graças a Deus, meus quebrou. Mas toda a vida eu tive voto para me eleger. Essa trajetória você dedica à sua própria força? Você acha que é porque você é inteligente? É porque você é capaz? É porque você confia em você mesmo? Ou tem alguém que estabeleça essa vontade de você servir as pessoas? O que é que você pensa? Primeiro a gente tem que ter muita fé em Deus. O coração de ajudar as pessoas. Mas eu acho que... Às vezes o pessoal fala, acaba que é político, vira mentiroso, vira veaco, vira servergói. Eu vejo político... Quando você fala em coisa errada, as pessoas taxam logo político. E eu rebato muito essas coisas, porque eu acho que toda classe tem pessoas boas e pessoas ruins. Sim. Então você tem que respeitar as pessoas. Eu acho que você tem que ter palavra. Como lá no interior nós temos corpo a corpo com as pessoas procuram muito você, as pessoas vão na sua casa, as pessoas param você no meio da rua para conversar. Para reivindicar alguma coisa, para pedir algo pessoal que eles estão com necessidade. Eu acho que o que a gente tem que ter na vida é palavra. Se então, pode. Se não pode, não pode. Então você atribui o sucesso à fé em Deus, Deus como primeiro lugar de tudo, e o compromisso. Compromisso da palavra, de honrar. Você aprendeu isso com seu pai? Meu pai sempre foi um homem de muita palavra e uma pessoa que sempre gostou de ajudar o próximo. Eu acho isso que fortalece a gente. É a inspiração da gente, sempre é os pais da gente. Meu pai tira a camisa para servir o próximo. Inclusive, meu pai foi candidato a vereador umas 3 vezes lá na cidade. Primeira eleição ele teve bem, depois foi caindo. Nessa última ele não foi mais candidato, não. Isso mobilizou você também, né? Daí a gente veio de uma família que viveu muito no associativismo. Meu pai sempre foi líder comunitário lá em São Paulo. E eu acho que a gente aprendeu a ajudar as pessoas por causa desse, né? Essa pessoa que ele era, a gente via ele fazer o bem, as pessoas procuravam ele no dia a dia. Eu costumo dizer que presidente de associação em bairro pobre de São Paulo é como um vereador numa cidade pequena do interior do Ceará. É difícil. É difícil, não é fácil não. Lá na região, no seu primeiro momento, quando você venceu ali e foi passar os primeiros 4 anos como vereador, você se decepcionou em algum momento? Ficou triste, quis chorar? Sentiu um peso, um negócio complicado? Porque não é esse Capitão América, não é esse super-herói que resolve todas as coisas, não. No meio do caminho teve alguma situação dessa? Até hoje às vezes tem, né? Mas na primeira eleição, quando a gente você chega com todo o gás, você achando tudo que você colocasse de matéria, de proposição na Câmara era aprovada e já era executada. Rapaz, quando a gente vê que a gente não é do lado do governo, a coisa é tão difícil, né? Eu levava requerimento demais. O que o pessoal pedia na rua. O que é que eu fazia para mostrar para as pessoas que eu não era atendido? Quando eu levava o requerimento que era aprovado,
que era um pedido de uma comunidade, depois de carimbado eu levava a copa e entregava na comunidade. Tá aqui, eu pedi. Muito Agora bom. o prefeito faz se quiser. E aí não tinha internet nesse tempo não, na tinha, sua não. primeira campanha Eu tinha não. que levar mesmo e entregar. Fazia o protocolo, escrevia, né, xerocava e levava na mão agora do povo. Tá aqui, eu tô pedindo. Eu pedi, foi aprovado, agora vai depender do prefeito. Então a gente tirava um pouquinho da responsabilidade. Até porque as pessoas têm que entender qual é o papel do prefeito e qual é o papel do vereador. Então, para essa pessoa que está aqui ouvindo agora, o vereador tem que resolver o que é do prefeito? Não. O vereador faz o quê? O vereador reivindica. O vereador reivindica, fiscaliza os projetos que vêm do executivo. Eu sou presidente da comissão de Justiça e Redação. Então, todos os projetos passam na minha comissão e a gente analisa o texto. Né? Quando a gente tem alguma dúvida, a gente chama o jurídico. Então, o vereador é para fiscalizar os projetos e levar as reivindicações das comunidades. Na maioria das vezes, no interior, os vereadores levam mais requerimento. Eu, nesse último mandato, eu tenho levado muito projeto de indicação, projeto de lei quando é nomeando, porque é uma coisa que a gente pode. O que o vereador não pode levar é projeto que gere despesa para o município. Só o executivo que leva esse tipo de projeto. Mas a gente tem feito a nossa função. E no interior, o mais diferenciado é que, além da gente estar defendendo os projetos, as pautas que vêm para a Câmara, a gente ainda faz a parte social, né? Que é ajudar as pessoas no dia a dia. No meu caso, eu tenho um trabalho voltado muito para a área da saúde, o pessoal é muito pobre, vocês sabem como que é o SUS. O SUS não é muito fácil, as pessoas têm dificuldade, e a gente tem corrido muito com as pessoas para consulta, cirurgia, bato na porta dos amigos aqui em Fortaleza, tem arrumado uma cirurgia para uma cirurgia para outra. Quando a gente arruma, a gente bota dentro do carrinho da gente, traz, interna, faz a cirurgia, no dia nós bota dentro e volta para trás. A preocupação é de resolver, porque você disse agora algo que eu fico pensando. Olha, se o SUS é complicado na capital, e em todo o Brasil a gente vê muitas queixas, todo mundo falando, imagine no interior. Que o negócio é limite, não é? Não é uma arrecadação milionária interior. É tudo muito ali, naquela situação. E a maioria do povo vive, quando não da agricultura, vive talvez de um ordenamento financeiro do próprio município. É funcionário, não é? E a economia toda funciona dessa forma. E quando tem necessidade de saúde, vai ter que correr atrás. Então vocês, além de ser o vereador que reivindica, que faz a fiscalização, que propõe, também é aquele que se desdobra em várias missões na urgência de salvar quem precisa. Exatamente. Tem que ter muito mais coração do que vontade, né? Tem que ter muito mais coração. Eu costumo dizer, a pessoa entrar na política tem que gostar de gente. Que a pessoa que entra para um mandato de vereador no interior, como o nosso, um município pobre, na intenção de se dar bem financeiramente, ele fica só um mandato. Agora, você gostando de gente, daí você vai longe. Tem muitas vezes a gente se decepciona, Renatinho, com algumas situações, né, de ingratidão, pessoa que você faz muitas vezes vira as costas para tu, mas em compensação tem outro que te abraça e fala, ó, quando você for vereador, eu tô com você é meu vereador e meu prefeito. Eu tenho eleitor que diz que eu sou o prefeito e vereador deles. Porque ele sabe quando procura eu tento resolver da melhor forma possível, né? Geralmente as pessoas têm mais dificuldade de chegar no executivo, alguma coisa esteja no alcance da gente, a gente vai lá. Tem dia de feriado para você? Tem não. Horário da noite, 6 horas, se alguém te ligar ou te procurar. A gente está sempre à disposição. E não tem como se esconder também, que está em casa, sabe onde é a casa do vereador, né? Vamos ali na casa do vereador? Tem como não. Na verdade, a vida do vereador, do político do interior, é a vida do povo. Você vai continuar contando a história ainda mais aqui, porque nós temos um bom tempo para isso, mas eu queria chamar a sua atenção, falou do SUS, aí eu já penso aqui na solução para você de qualquer parte do Brasil, trazer aqui a Evogard Saúde. O meu amigo Ítalo vai colocar aqui na tela. Evogard Saúde é a empresa que eu indico, que eu recomendo e que eu falo para todo mundo no Brasil. Gente, olha, muito mais do que um plano de assistência, muito mais do que um plano de atenção, é a Evogard Saúde. Por quê? Ela vai cuidar de você, ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar, fazendo com que através do seu telefone, aqui no aplicativo, você tenha então oportunidade aí de chamar aqui e já ser resolvido, porque de forma em plantão de 24 horas, 7 dias por semana, a Evogard vai estar na palma da sua mão, tendo a oportunidade de você ter assistência através da telemedicina. São mais de 23 especialidades médicas à sua disposição, mais de 70 mil pontos
autorizados para você fazer consultas e exames espalhados em todo o país. Eu estou falando que em todo o território nacional você vai ter oportunidade de ser atendido e muito bem atendido. Atenção, hein, gente? O telefone está aqui, ó, 99963-0053. 99963-0053. 85 99963-0053. Evogard com mais de 3 mil médicos também para te atender. Mais de 3 mil médicos cadastrados, 70 mil pontos de atenção espalhados em todo o Brasil. Você vai ter mais de 23 especialidades médicas. Está à sua disposição para o seu tratamento odontológico. Tem descontos na rede credenciada, onde até posto de combustível vai dar desconto a você quando você tem um cartãozinho e vai dizer para todo mundo, eu tenho um cartão da Evogard Saúde. Você vai ter vantagens ainda de colocar você e mais 10 dependentes. Já pensou, meu amigo? Tendo atenção e saúde para toda a sua família, cuidado para toda a sua família. Renatinho, e aí a Evogard Saúde também tem plano de assistência funeral? Tem. Se alguém da família precisar, você ou os dependentes, pode ter certeza que você vai estar guardado, porque vai ter auxílio funeral, auxílio cemitério, plano de assistência, cortejo, velório, tudo, tratamento fúnebre, o que você precisa. Tem que ligar 99963-0053. 99963-0053. Esse é o contato, manda mensagem via WhatsApp. A equipe vai estar para te atender, tem uma promoção especial aguardando por você e a sua carteirinha vale em qualquer parte do Brasil. Se precisar sair de Fortaleza em férias, for para o Rio de Janeiro e se quiser fazer a consulta lá, vai valer. 99963-0053. Volta comigo aqui agora. E vamos voltar com o meu amigo Alexandre, lá da cidade de Irapuã Pinheiro, que fica a quantos quilômetros, vereador, aqui da capital? Renatinho, fica aproximadamente 340 quilômetros. Tá, a viagem é boa, né? Viagem boa, a gente vai aqui pelo Quixadá. Rapaz, Irapuã Pinheiro tem 4 rotas. Sim. Você querendo aqui por Redenção, Capistano, saindo Quixadá, daí Quixadá, Banabuiú, Solonópolis, Irapuã Pinheiro, daí tem essa estrada do algodão também, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, Irapuã. Nós temos 4 rotas. Dá para ir pela Morada Nova também, né? Pegando Morada Nova, Cristais, Morada Nova, Jaguaretama, Solópolis, Irapuã. Nós temos 4 rotas para chegar no Irapuã. Muito bom. E tudo na faixa de 325 a 340 quilômetros. Vamos caminhar aqui para ver o projeto que você me falou, que me deixou muito feliz, porque você levou para Irapuã Pinheiro, e eu queria saber qual foi o tempo, se foi logo no primeiro mandato, ou se foi agora por último, o dia de celebração ao Dia do Evangélico. Você tem lá o Dia do Evangelho. Como foi esse pensamento? De onde surgiu? Como é que você pode dizer para a nossa audiência e a importância também, a relevância desse projeto que já está ativo e já existe no calendário do município, essa data? Como é que você pode falar para a gente aqui? Renatinho, eu levei no mandato passado, 2023, março de 2023, o projeto criando o Dia do Evangelho no município de Irapuã Pinheiro, que se comemora dia 31 de outubro. Sim. 31 de outubro. Daí no primeiro ano não teve a comemoração, as igrejas não se organizaram. O dia 31, eu vou fazer só uma adenda aqui, colocando uma vírgula em você, é o dia da Reforma Protestante. Em alguns lugares do mundo é o dia das bruxas. Aí você não deixou as bruxas chegar por lá, não. Levou, foi Jesus para o município. Foi. E assim, daí teve pedido a outros vereadores. Eu sou uma pessoa, quando você entra na política, você não pode ter diferença com ninguém. Você tem que trabalhar para todos. Pois eu soube que foi feito pedido a outros vereadores, não tiveram coragem ou não levaram à frente. Eu não sou evangélico, eu sou católico não praticante, sim, né? Mas a gente tem uma finalidade muito grande com o público evangélico, inclusive minha esposa é evangélica. E os pastores me procuraram, né? Eu falei, não, imediatamente eu não pensei 2 vezes. Criamos a proposição, eu apresentei o projeto para eles, para ver se está tudo ok. E daí escolhemos o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Daí em 2003 não teve, não sei o que foi que houve, eu fiquei até esperando o convite das igrejas e tudo. Mas em 2023, em 2024 teve. Tá, quando você pensou, você acredita que com essa promoção da data leva paz para a cidade, a iniciativa, o propósito, estabelece um tempo dedicado ao Senhor, é isso? Foi muito bom, viu? Deixa eu te dizer que nas festas do município havia um dia para o show evangélico e um dia para o show católico. O que se percebia
e o que foi discutido junto com os pastores do município, e eu tive a oportunidade de participar dessa reunião, é que assim que acabava o show evangélico, o público evangélico não ficava bem à vontade, porque em seguida tinha uma festa dançante, e em volta bares. Rapaz. Né? Daí ficava uma coisa meio desproporcional. Praticamente Talvez público o pai e a mãe não quisessem nem levar os não filhos. queria, Porque logo depois... o próprio público evangélico não ficava. Entendeu? Daí o que aconteceu? Daí foi discutido junto com a gestão, com a Secretaria de Cultura. Eu tive a oportunidade de participar da reunião e foi escolhido, né, para deixar de fazer a festa na festa do município e fazer no dia que se comemora o Dia do Evangelho, que é feriado municipal. Os comércios fecham, repartições públicas fecham, é um feriado municipal. Muito bom, muito bom. E daí esse ano de 2024 foi feita uma grande festa com aquela cantora Eliane Fernandes. Muito bom. Né? Então, assim, eu fiquei, assim, a gente fica muito satisfeito e muito grato pelo carinho que o público evangélico tem conosco. Eu tive a oportunidade de fazer uso da palavra lá no dia da festa e, assim, foi muito gratificante. Fiquei no começo até o fim, né? Teve muito... Sua esposa estava ali também do seu lado? Estava do meu lado. Os filhos, qual a idade dos filhos? A minha filha, a Laura, tem 21 anos. Né? Hoje ela mora em Campina Grande, na Paraíba, cursa psicologia. Legal. Né? Já vai concluir no próximo ano. E tem a Júlia, que vai fazer 18 anos esse ano e está aí fazendo um teste vocacional para saber qual mora lá na cidade? Mora, a Júlia mora conosco em casa. Corre o risco de ser um dia uma vereadora? A Júlia tem aptidão para política? A Júlia, ela gosta muito de política, mas ela é muito tímida. É? Ela é muito tímida. Ela até pensou em fazer uma faculdade voltada para essa questão social. Legal. Mas aí eu incentivando, mas ela falou, não, pai, tem que socializar. E ela é muito tímida para estar socializando com as pessoas. Você tem ideia, quando chega a gente lá em casa, ela vê só dar um bom dia, boa tarde, já procura o cantinho dela. Ela não cada um tem um jeito de ser, Eu né? vou fazer aqui agora com você, é como se fosse um morador, não é, da cidade, um munícipe ali da cidade, estando agora na frente do vereador, dizendo, vereador, 4 anos de 4 mandatos consecutivos, 20 anos de trabalho pela cidade. O que é que você tem mais feito, vereador? Me diga aqui. Se a gente fosse perguntar assim, o que é que você tem de projeto colocado ali, de proposição, requerimento, ideias, o que é que você acha que faz sentido e é relevante? Até falando aqui, ou então de forma pioneira, que você tem lá e que não tem em outra praça que você conhece, ou do Ceará, ou talvez no Brasil. O que é que você tem aí guardado, que é utilizado ali, que é feito ali através do trabalho de vocês? Renatinho, na verdade a gente tem procurado eu acho que cada mandato a gente vai evoluindo. No primeiro mandato eu me decepcionei muito, porque levei muitas proposições que não fui atendido. No segundo também, daí o que eu fiz? Eu me agarrei com o povo mesmo para poder fazer o corpo a corpo, o social, porque eu via que na Câmara não... E daí naquela época também não tinha transmissão. Hoje, graças a Deus, tem uma transmissão. A Câmara hoje tem a live, Sim. As pessoas acompanham, então hoje a gente vai muito para cima de proposta mesmo. Esse ano, eu acho que foi o ano que eu levei mais propostas muito para bom. o Legislativo, né? Projeto de indicação, projetos de lei, requerimento que eu levei no primeiro mandato, esse ano só levei 2. Né? Eu tenho alguns eu até anotei aqui para poder falar bem rapidamente, que o que acontece também muito no interior, Renatinho, é que é o seguinte, é criada a lei, mas não é só no interior não, é no Brasil. Sim. É criada a lei, mas as pessoas não tomam conhecimento da lei. Né? As pessoas, então a gente precisa divulgar a lei. Não, e outra coisa, quando as pessoas não tomam conhecimento da lei, o governo executivo também não executa, não faz, não dá atenção, porque se não tem chamamento público, se não tem um povo no meio da rua querendo, então deixa passar. Tem muitas leis que estão engavetadas aí e já viraram lei de verdade, mas não estão sendo colocadas porque parece que ninguém foi lá requerer, dizer, eu quero meu direito. A primeira proposição que eu levei nesse ano 2025 foi o projeto de lei 14 do 1 de 2025, que institui a Semana Municipal do Meio Ambiente, que se comemora nas primeiras semanas de junho, que foi a semana passada. Muito bom. Qual eu tive a oportunidade de participar, né? Daí eu queria aqui cumprimentar o secretário Janes, que com certeza está nos assistindo, e que essa semana foi uma semana de conscientização das pessoas para abraçar a pauta do meio ambiente, que não é uma pauta muito fácil, principalmente no interior, porque no interior o pessoal tem muito aquele costume da queimada para poder plantar e tudo. E ainda tem a questão da reciclagem. Então, foi uma semana todinha voltada, né, com palestras,
com proposta nas escolas e que a gente teve a oportunidade de participar. E eu fiquei muito feliz que foi uma proposta minha, que foi aprovada e o prefeito sancionou. Muito bom. E esse ano já começou a Semana Municipal do Meio Ambiente. E é importante demais, porque aqui falando do meio ambiente, o cara tem noção, talvez, que no interior, devido às dificuldades, talvez a sequidão, ou então o camponês, o nordestino, tem um costume de viver, mas ele precisa entender. O meio ambiente, quando você fala dessa semana de conscientização, é de capacitação, é de preparação para que tanto o cultivo como tudo ande de forma dentro dos padrões, até os padrões modernos de celebração disso, não é verdade? Exatamente, Renatinho. Outro projeto muito importante que eu levei foi o projeto de lei 05/2025, que proíbe a queima e soltura de fogos e manuseio de artifícios, de artefatos pirotécnicos, os fogos de artifícios, sim, né? E daí eu estou me preparando, se Deus quiser, eu já falei aí para o meu assessor de comunicação, o Cael, vamos, quinta-feira não para a rua, vamos para as ruas do município de Irapuã-Pinheiro. Isso virou lei? Virou lei, é lei municipal. E a lei celebra agora a proibição de fogos. Tá, então em qual período? É proibido fogos de barulho, né? Tá. Os fogos de estampidos, em qualquer período, é proibido no município. Não é só um mês, não é só no calendário? Não. Ó, impacto, ó, aqui, ó, Que aí você está me falando, porque aqui em Fortaleza, não é? Em boa parte do Brasil, a turma está fazendo com que em um período, tipo no período do Réveillon, os fogos, aquela coisa toda. E lá... É lei para não soltar. Não é só no só período aqueles junino, fogos não. sem barulho, não é só... E daí qual é a minha preocupação, Renatinho? Porque agora é o período junino, onde as pessoas soltam muito. Graças a Deus diminuiu, entendeu? Daí, quando foi aprovada a lei, eu peguei a lei, peguei o projeto e levei para o comando local, entreguei na mão do comandante local. E aí eu fiz uma live explicando um pouquinho dos projetos que a gente apresentou. E essa semana vamos fazer um trabalho de corpo a corpo. Na quinta-feira, se Deus quiser, vamos mandar nas ruas, nos comércios, já mandei produzir um materialzinho para poder explicar. As mães especiais, não é? As mães atípicas, com os filhos que apresentam autismo. E aí elas celebraram com você, festejaram? Me agradeceram demais. Inclusive, quando eu fiz a live de 100 dias de mandato. Fiz uma live lá em casa, né? Montamos lá os equipamentos, mas deu certo. E consegui explicar. E daí, inclusive, eu peguei uma enfermeira, peguei uma mãe de filho autista, peguei um veterinário, por causa dos animais. Sim. E cada um falou um pouquinho da importância, né, da lei. Graças a Deus, eu moro numa região onde o pessoal soltava muito fogo, parou. Lá na sede do município disse que andaram soltando, mas também é bem... Assim, a lei só funciona se a pessoa denunciar. Sim. Existe a lei, mas se fizer a denúncia, a pessoa pode ser punida. E se não houver a denúncia, a pessoa não vai ser punida, né? Na verdade, a gente fez pensando nesse público. Cuidado. Nas crianças autistas, nos idosos, que nós somos uma cidade de muito idoso, e nos animais, né? Que perturba, diz que os ouvidos dos animais é muito sensível. Tá aí, vereador cabra macho, não é? Que paulista não tem mais nada de paulista, porque eu acho que ele já saiu daqui no pensamento. Você já estava no pensamento? Seu pai comenta isso? Que já estava no pensamento? Sua mãe sai gestante daqui do Ceará? Não. Eles vão para São Paulo? Na verdade, eles se conheciam aqui, mas foram se reencontrar lá e casaram lá. Olha aí. Né? 2 cearenses, né? Um casal de cearense valente. Você nasce paulista, documento paulista, mas com DNA do cearense. Do cearense. Eu sou o único, como eu lhe disse, o único político do município de Irapuã-Pinheiro que nunca fui chamado de forasteiro. Eu acho que por causa dos nossos vínculos, né? Deixa eu aproveitar raiz. Para chamar a atenção dessa pessoa que está aqui agora assistindo o nosso programa. Sintonizou agora no canal 25.1. Você está assistindo aqui um momento especial com o meu amigo vereador Alexandre Almeida, lá da cidade de Deputado Irapuã-Pinheiro. Você conhece, né? Terra boa, gente. 4 vezes eleito como vereador. Tem uma missão de cuidar daquele povo que está ali e é um convidado meu especial para falar dessa história de superação, porque na maioria das vezes, você não pegou logo no comecinho, a gente fala que a turma tem saído do Nordeste para tentar a vida em São Paulo. Ele saiu de São Paulo para vir ser útil no Ceará e tem cooperado aqui com a vida de muitas pessoas. Está aqui e a gente continua falando já já. Eu tenho quanto tempo, meu amigo Ítalo, aí na regressiva? Faltando quanto tempo para finalizar aqui o programa? 8 minutos? Rapaz, passa muito rápido o tempo. Foi mesmo? Coisa boa. Ai. Vamos fazer o seguinte, pega a Visão Veículos aí, e eu preciso falar da Visão Veículos agora, antes de finalizar o nosso programa. Visão Veículos é esse VT que está aparecendo aqui agora. Eu tô falando, Pedro, e o VT está passando, é isso? Então, em cima do meu áudio aqui,
Eu vou pedir para você colocar o VT tocando, cortando o meu áudio, cortando aqui o áudio do meu vereador, do meu convidado, deixando esse VT passando e eu volto já já para finalizar. Você consegue fazer isso aí? Então vamos lá, atenção, vou tocar aqui agora esse VT do comecinho, que aí tem uma história muito especial para você, que é uma condição especial para quem quer comprar um carro novo ou seminovo. Atenção, pode soltar a hora que você quiser, Pedrão. Vai lá, você precisa. porque aí você já aproveita para fazer a compra do seu carro. Vamos ver. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Está aí, ó, 99215-2079. 99215-2079. Entre em contato agora pelo WhatsApp e já reserve a sua visita. Tem uma promoção especial, eu sei o que é e posso dizer. Tanque cheio para você e os documentos, não é? Todos os documentos por conta da loja, presentão para você. É uma loja cristã que vai receber o seu carro com a melhor avaliação do mercado, a garantia, a segurança, a facilidade, as vantagens, os benefícios, os bancos. De um jeito especial, o Fábio e a família vão atender você com muito amor. Loja 100% cristã. Eu indico, eu recomendo, que você não vai se decepcionar e vai ser muito bem atendido. 99215-2079. Eu estou falando da Visão Veículos aqui. Vamos que vamos, minha gente, para finalizar o nosso programa. Vamos lá, nessa segunda-feira abençoada. Tudo certo, Pedrão? Tudo certo, Ítalo aí? A nossa equipe trabalhando, deixando tudo redondinho. O tempo está passando e o meu amigo vereador Alexandre, lá dessa cidade, que tem uma carne do bode, o pessoal fala que é coisa boa, eu tenho que ir lá, vou levar alguns amigos também para aproveitar. O que é que tem chegando lá para a gente comer? O que é bom? Pai Renatinho, a nossa cidade é uma cidade do interior, onde as pessoas têm uma cultura muito grande da carne de ovelha, carne de criação, carne de porco, né? Sempre tem aquela comidinha caseira nos restaurantes do pequeno município de Irapuã-Pinheiro, e seja convidado para ir qualquer dia lá conhecer a nossa pequena cidade e aproveitar com o Gleidson, nosso muito amigo. Bom, Gleidson de vez em quando passa por lá. Foi ele que falou da carne do bode. Qual a diferença do bode pro carne dele? Você sabe o que você quer? O bode é uma carne mais seca, é uma carne mais seca, mais suculenta. A carne também é muito boa, mas a carne do bode é mais seca, uma carninha mais seca, mais enxuta, porque o bode come coisas do tempo da sequidão. Da sequidão, você sabe, né? O bode, na época da seca, é a época que ele mais engorda. Isso. Né? Engraçado, né? Come até o cacto. De pau, come tudo. Come o pau de mameleiro, come tudo que tiver pelo meio. A ovelha não, já precisa de um cuidado mais. Não pode nem pegar chuva direito, né? Pegar chuva, tem que estar protegida. Como diz o Matuto, tá murrinha. É isso aí. Atenção, minha gente, vamos lá. Meu amigo Alexandre, então se eu fosse definir aqui esse tempo que nós estamos apresentando para a nossa audiência, uma história de superação, uma história de um guerreiro que consegue se colocar à disposição para vencer, dependendo de Deus, porque reconheceu que Deus que é capaz de fazer todas as coisas. O homem se coloca à disposição e Deus vai lá e faz. Tem muito mais, eu sei que você tem aqui vários projetos à disposição. Como é aquele da mulher lá, da Procuradoria? Pois é, Gleidson. Fala bem rapidamente, o tempo está se vencendo. Gleidson, não, Renatinho, nós estávamos lembrando do Gleidson. Gleidson é um grande amigo, um grande parceiro. Outro abraço para ele. Minhas eleições foi uma eleição crescente, né? 2012, 367 votos. 2016, 391. Fiquei em oitavo.
2020, 504, fiquei em quinto. E agora, em 2024, eu tirei 693 votos, fiquei em primeiro lugar. O vereador mais bem votado do município nessa eleição e o vereador mais bem votado da história de Irapão Pinheiro. Que de 2000 para cá, nunca nenhum vereador superou a votação da ex-prefeita Risoleta, que tinha sido vereadora, foi a vereadora mais bem votada da história e eu superei. Então, assim, o que deixa a gente mais satisfeito é quando as pessoas chegam na gente e dizem que acreditam na gente. Oh. Pede pra gente ir em frente, vai em frente, Alexandre. Não nos abandone. Muito bom. Liga pra gente e fala, Alexandre, eu tô ligando pra você porque eu sei que você é o único que pode resolver isso pra mim. Então isso é muito gratificante. É uma vitamina. Quando a pessoa fala que você é a única pessoa que pode resolver, Alexandre, eu confio em você, eu sei que você vai resolver. E daí a gente se sente, né? A gente se sente naquele compromisso de fazer mesmo e de poder resolver. Porque o vereador, no interior, ele faz um pouco de tudo. Ele é médico, ele é delegado, ele é padre, ele faz de tudo um pouco. Resolutivo, é o cara da solução. E as pessoas sentem uma confiança tão grande. Muito bom. Coisas da vida pessoal. As pessoas vêm pedir conselho pra gente. Muito Você bom. se torna até um conselheiro quando as pessoas confiam. Pra gente fechar o nosso papo aqui, seguinte, quem pensa em política, talvez alguém tenha dizendo assim, eu não gosto. Não, isso não faz sentido. Eu preciso que não. Você acredita que os bons homens devem estar na política ou os bons homens devem ficar em casa, só sentado e aguardando com que qualquer outra pessoa venha governar? Eu fico triste quando as pessoas dizem, Renatinho, que na política só tem ladrão, que na política só tem coisa ruim. Mas as pessoas têm que entender que só através da política que chega a política pública na sua comunidade, no seu bairro, no seu município. Porque, principalmente, eu costumo dizer que o legislativo é o maior poder de todas as instâncias, tanto na esfera nacional, estadual como municipal, porque é lá que passa as leis. Muito bom. As leis, depois que é aprovada, é que vai vir a política pública que Sim. beneficia as pessoas. Então, eu ainda acredito no bom político, eu ainda acredito na boa política, eu ainda acredito nos bons homens. Eu sei que tem muita gente de mau caráter na política, como tem em qualquer profissão. Muita pessoa mal intencionada, mas eu acredito ainda que é possível fazer a política boa, a política honesta, a política que valorize o ser humano. Muito bom. Porque só compensa estar na política quando a gente pensa dessa forma. Então, os homens de bom caráter, não é? De verdade, precisam ir para esse lugar para não deixar outro lá de qualquer jeito ocupar a vaga. Porque tem muita gente, como você acabou de falar, né? Que está ali pelo interesse. Interesse pessoal. Pensar mais em si do que no povo. Então, o político, ele é a pessoa que vai representar o interesse da população, principalmente a gente que é vereador na Câmara. Entendeu? A gente está todo dia com as pessoas e todo dia aparece a reivindicação que a gente leva para poder... Se não tiver um cidadão de bem lá, aí fica ruim. Nada O acontece, povo padece, o povo vai... A Bíblia vai dizer que quando o justo governa, o povo prospera. Mas quando o ímpio governa, o povo padece. Então, que os justos e o governo do justo seja estabelecido para ter oportunidade de esperança para todo mundo. O tempo passou? Qual o tempo aí, meu amigo Ítalo? 4 minutos? Quanto? Estourou? Não. Nós temos quanto tempo no regressivo? Pode falar. 40 segundos? Ah, é? Oxe, então Se você pode despedir. agradecer quem você quiser, meu amigo. Talvez mandar um beijo para suas meninas, não é? Para sua esposa, ficar à vontade, que agora é hora de ser romântico daquele jeito lá. Pode soltar o chaveca aí. Gleides, Renatinho, primeiro eu queria agradecer o espaço. Maravilha. O espaço que você cedeu aqui. Muito bom estar batendo esse papo aqui, olho no olho, contigo. Queria aqui, falar com a população de Irapão Pinheiro, com a minha família, minha esposa, minhas filhas. Agradecer pela força que tem me dado no dia a dia para a gente continuar nessa luta. Porque se não tiver apoio da família, Renatinho, nada acontece. Mas queria também agradecer os amigos que confiam no vereador Alexandre, que sabem que a gente trabalha dia a dia para trazer benefícios para a nossa população, dia a dia, para fazer com que as políticas públicas cheguem até você. E hoje eu estou aqui numa agenda grande em Fortaleza, já estive no gabinete do deputado André Figueiredo, reivindicando pauta para nossa secretaria, para nosso meio ambiente do município. Amanhã quero estar na SOP e quando a gente vem em Fortaleza, a gente aproveita o espaço para trazer benefícios para a população de Irapão Pinheiro. E você que me conhece sabe, estou trabalhando dia a dia para cada vez melhorar a vida do povo de Irapão Pinheiro.
Meu amigo, volte quando você quiser e na próxima vez que você vier, traga as lembranças daquela terra, não é? Para que a gente possa provar no que tem de culinária lá, viu? Obrigado, e Renatinho. na hora que quiser levar a gente, nós vamos junto lá. Obrigado, Nessa missão aí, quem sabe eu levo também o missionário Ivan Cruz para fazer um culto festivo no dia do evangélico lá. Vamos ver. Coisa boa. Agradecer aqui, como é o nome do assessor? Kael. Kael e a nossa Luara. Seja bem-vinda sempre aqui. Obrigado, meus amigos. Um abraço grande. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade. Se Deus quiser, eu tô de volta aqui, no rádio, na TV e no YouTube. A você, ouvinte da Rádio Líder, continua aí sintonizado, porque tem muito louvor especial e uma programação abençoada. Aqui no YouTube, olhe nos meus olhos, você vai assistir quando você quiser. E aí, na TV, canal 25.1, não desliga, porque logo depois já vem uma programação para te abençoar muito. Tchau, tchau, minha gente. Boa noite. Bom descanso.